Bom dia, que Deus esteja abençoando ricamente o seu dia. No Evangelho de João, capítulo 5 e o versículo 25, está escrito assim na palavra de Deus: em verdade vos digo, que vem agora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo está dizendo essas palavras no contexto da cura daquele paralítico que havia estado ali naquela situação há 38 anos e que aquela cura, como aconteceu no sábado, os judeus, os fariseus, estavam, ah, estavam perseguindo o Senhor Jesus Cristo e buscando alguma coisa para o acusar de pecado, né, e matá-lo. E esse discurso que o Senhor Jesus Cristo está fazendo está dentro desse contexto. E no caso aqui, como eles estavam questionando, né, a autoridade do Senhor Jesus Cristo por causa de curar no sábado, né, como um homem vindo de Deus, porque se em tese, né, na tese dos fariseus, se Cristo realmente fosse um homem de Deus, ele não teria curado aquele homem no sábado. Mas aí Cristo deixa bem claro que, assim como o Pai trabalha até agora, ele trabalha também, indicando assim a sua divindade. Muita coisa ele fala aqui. E nesse texto, assim como aquele homem que, de uma certa forma, estava parcialmente morto, né, pelo menos a parte do seu corpo que não tinha, que não respondia, né, que não sentia, não movimentava, ele era paralítico. Então Cristo está dizendo, olha, em outras palavras, vocês estão pensando, né, nessa questão, há ainda algo que eu farei e que vocês não conseguem acreditar e que vocês não crerão. Vai chegar a hora, e agora é. Né? Ele está falando do período da graça. Ele estava num período de transição, né? Eles estavam num período de transição entre a lei e a graça. Tem muita gente que não consegue entender isso. Os evangelhos relatam esse período, é um relato desse período de transição. Então, por isso que ele fala, né? Vai chegar a hora, então está falando da graça, onde Deus iria agir por meio da sua graça. E agora é, porque agora é? Porque ele já estava ali, o Senhor Jesus Cristo, a própria graça de Deus manifesta em pessoa, e estava indo para aquele momento, o momento em que ele revelaria o amor de Deus a toda a humanidade, dando a sua vida na cruz do Calvário. Então, e agora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Eu não sei se você percebeu o que ele está dizendo aqui com essas palavras, mas ele está dizendo do estado em que se encontra o pecador e aquilo que ele pode fazer na vida do pecador. Ele não está falando de morte física, não, mas ele está falando de morte espiritual, aqueles que estão mortos. Efésios capítulo 2, versículo 1, é bem claro em dizer que aqueles que ainda não creram no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, independente da sua religião, independente da sua filiação, né, da sua geração, independente se ele é filho de crente, se ele é filho de protestante, se ele é filho, não importa, né, se ele é filho de pastor, se ele é filho de presbítero, se ele é filho de missionário, não importa. Todo aquele que ainda não arrependeu de seus pecados e ainda não confiou no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, ele está morto em seus delitos e pecados. E Cristo está dizendo isso, vai chegar o momento, e agora é, em que os mortos, ou seja, as pessoas que estão nessa condição de morte, morte espiritual, separados da presença de Deus, eles ouvirão a voz do Filho de Deus.
E aqueles que ouvirem, é interessante esse jogo de palavras, ou seja, o Evangelho, a voz de Deus, a voz do Filho de Deus, a boa notícia da salvação em Cristo é anunciado àqueles que estão mortos. E aqueles que ouvirem, ou seja, aqueles que aceitarem a mensagem do Evangelho, aqueles que arrependidos de seus pecados crerem no Senhor Jesus, viverão, obterão vida, nascerão de novo, terão a vida eterna. E mais uma vez, a solene pergunta é: você já tem a vida eterna? Você já ouviu a voz do Filho de Deus, do Senhor Jesus? Você já confiou nele de todo o coração como seu Senhor e Salvador pessoal? Ou, infelizmente, você se encontra morto em seus delitos e pecados? E deixa eu destacar isso aqui. Essa resposta você não deve dar ela para mim. Porque não é diante de mim que você vai comparecer no dia do juízo, mas é diante do Senhor. Então você tem que responder essa pergunta para Ele. Em qual estado você se encontra? No estado de morto em seus delitos e pecados? Ou no estado de vida, por ter ouvido a voz do Filho de Deus, a mensagem do Evangelho, pura e simples como ela é, e arrependido, recebido Ele como seu Senhor e Salvador pessoal? Em relação ao juízo, é algo para os próximos rios, os próximos vídeos.